Boa noite a todos. Eu acho importante, antes de mais nada, deixar claro uma coisa muito importante aqui, que todos esses candidatos aqui concordam com uma coisa. Eles concordam em usar o seu dinheiro para fazer propaganda política. Eu sou o candidato que recusou fundo eleitoral para fazer propaganda. Isso posto, é muito importante deixar essa régua bem clara. Vou responder objetivamente a pergunta e não é plano mágico de geração de renda ou de prefeitura dando dinheiro para as pessoas. Eu acho que a gente está no meio de uma quarentena muito extensiva, muito longa, um grande erro da gestão Bruno Covas, que eu não consigo entender o sentido de você, até às 10 horas da noite, estar imune ao corona. A partir dali, você pega, né? E nós temos a revisão histórica agora do plano diretor em 2021, que é uma grande oportunidade para que a gente possa trazer emprego e renda a partir da construção civil. Candidato Arthur Duval, pela ordem sorteada, a próxima pergunta é sua. Gostaria de, na verdade, perguntar para o Celso Russomano. Eu tenho que te dar parabéns, viu, Russomano? Você tem um talento. Você tem o talento de sempre apoiar quem está no poder. Não importa se está na direita ou se está na esquerda. Você já apoiou o Maluf, já apoiou o Lula, já apoiou a Dilma, já apoiou o Temer, já acelerou com o Dória e agora está falando que é conservador e está com o Bolsonaro. Fica até difícil de saber se você tem alguma ideia objetiva para a cidade de São Paulo. Então, a pergunta ela é bem objetiva e bem técnica. A revisão do plano diretor agora de 2021 está nas mãos da próxima gestão. O que você pensa de plano diretor para São Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a pergunta e digo para você que eu tenho história na política. E a minha história se fez ao longo de todos esses anos defendendo você que me conhece, defendendo você nas causas pessoais e nas causas difusas. Fui eu, para ter o conhecimento, que resolvi o problema dos acidentes de botijão de gás que matavam 5 famílias por dia no Brasil. Fui eu que resolvi o problema da internet ilimitada que queriam acabar com ela. São coisas que eu fiz e atendendo a população de uma maneira geral. Nós vamos trabalhar no plano diretor com bons técnicos e tenha certeza absoluta que eu vou fazer a melhor gestão que São Paulo já viu. Pessoal, acho que ficou bem claro aqui o que está acontecendo, né? É muito triste que a gente continue tendo os mesmos políticos sempre pensando em poder e sem pensar no que fazer direto para a cidade. Eu estou falando de plano de diretor, a resposta veio de botijão de gás e internet ilimitada. Enfim, eu tenho o melhor plano para o plano diretor de São Paulo, que vai ter a revisão agora em 2021 e se não fizermos agora, só em 2030. Eu quero que você vá para a minha rede social, Arthur Duval no Instagram ou no canal Mamãe Falei do YouTube, que eu vou te contar tudo sobre isso. Jornalista Marcelo D'Angelo, por favor, para quem vai sua pergunta e quem comenta. A pergunta é para o candidato Arthur Duval e o comentário da candidata Marina Helu. O candidato defende o enxugamento da máquina pública, mas nesta semana, na Assembleia Legislativa, ele se posicionou contra o projeto do governador para a redução da máquina pública no estado de São Paulo. A deputada estadual Marina Helu também defendeu essa posição. Gostaria de entender, na opinião do candidato, por que isso não vale para o Estado, mas pode valer para a cidade de São Paulo. Boa noite, obrigado pela pergunta. Na verdade, o senhor caiu na pegadinha que o João Dória colocou para todo mundo. Ele entregou um projeto com cara de reforma administrativa, de extinção de empresas públicas, mas, na verdade, ele tinha um penduricalho ali que dizia que ia aumentar o imposto, aliás, que ia aumentar não, que vai aumentar o imposto, inclusive nos remédios e em alimentos básicos, como ovos, massas, feijão, arroz, etc. Então, nós somos completamente contra qualquer tipo de aumento de impostos e, por conta do meu discurso na LESP ontem, esse projeto foi travado. Nós vencemos João Dória ontem por conta de um voto. Ou seja, as pessoas falam, mas você é muito combativo, você é um cara que vai lá e arruma briga. Se não fosse o meu discurso ali extremamente enfático naquilo que eu defendo, a gente estaria hoje pagando mais imposto no remédio. Vamos lá, o que acontece na Assembleia Legislativa é um tremendo absurdo. O João Dória, ele manda os projetos lá para nossa casa e ele passa com um atropelo. Ali parece um puxadinho do Palácio do Governo. Isso é um completo absurdo. É por isso que a gente tenta sempre mostrar para todo mundo, o tempo todo, o que está acontecendo ali. O meu discurso ontem foi provocativo, eu arrumei algumas inimizades, muitos dos meus colegas não gostam da minha presença lá, mas é para isso que eu vim, para nunca esquecer que eu venho da iniciativa privada e que, de fato, acordar cedo todo dia e não conseguir dormir com medo de pagar o boleto no dia seguinte é o que me faz estar aqui hoje. Jornalista Sheila Magalhães, por favor, para quem vai a pergunta e quem comenta? Pergunta para o candidato Orlando Silva com um comentário do candidato Arthur Duval.
Nos últimos anos, houve muitas tentativas de passar a iniciativa privada à gestão e administração de espaços e equipamentos públicos aqui em São Paulo, alguns bem-sucedidos, outros projetos ainda ficaram no papel, entre eles o estádio do Pacaembu, esse sim foi bem-sucedido, outros não foram, por exemplo, o Autódromo de Interlagos, Parques de São Paulo, o Complexo do AMB também. Agora, o partido do senhor, candidato, ele sempre se opõe, historicamente se opõe à privatizações. O senhor seguiria em frente com esses projetos e o senhor enxerga nas PPPs boas saídas para que faça um enxugamento e uma redução de despesas da administração pública? Não, nós vamos interromper todas as iniciativas da Prefeitura no sentido da privatização de equipamentos que são importantes para a cidade. O que falta é uma estratégia de desenvolvimento da cidade, que valorize a economia criativa, por exemplo, que saiba ocupar espaços como o do AMB, de Interlagos, com mais inteligência, com mais criatividade, explorando a potencialidade de São Paulo como uma cidade mundial. Tucano tem obsessão por privatizar. Aliás, eu vi o prefeito atual dizendo que a meta dele do próximo período é privatizar mais a cidade. O Estado tem o seu papel nas políticas sociais e na indução do desenvolvimento econômico. No momento em que a cidade vive uma crise importante, será muito importante o papel do Poder Municipal para estimular o crescimento econômico e esses espaços fazem parte disso. Pessoal, vamos falar a verdade aqui. Eu já estou um pouco de saco cheio desse tipo de discurso que o São Paulo vai crescer, São Paulo vai isso, vai aquilo, porque os políticos são eficientes. Todo mundo que está em casa aqui sabe que se você depender da prefeitura para alguma coisa, você está ferrado. Não é assim que São Paulo se desenvolve, não é assim que você que está em casa vai ganhar dinheiro, que é o que você sabe fazer. Nós somos locomotiva do Brasil, não é porque está cheio de político tomando conta de um monte de empresa estatal, não. Nós somos locomotiva do Brasil porque tem um monte de gente que trabalha de verdade e está de saco cheio de discursinho de político, principalmente o nosso prefeito Bruno Covas, que travou todas as privatizações. Você que assistiu agora o discurso do candidato que falou antes de mim, percebe que ele tem cara de trabalhador. Aquele trabalhador que acorda cedo, bate o cartão de ponto e se dedica ao desenvolvimento da cidade. Coisa nenhuma. Aqui nesse debate tem um monte de herdeiro que abre a boca para falar de geração de emprego, só que nunca bateu um prego numa barra de sabão. Candidato Arthur Duval, sua vez de perguntar, 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Para o Márcio França. Márcio, só uma coisa antes, eu queria falar aqui pro Orlando Silva, que ele falou que eu não tenho cara de trabalhador. Desde quando o trabalhador tem cara? Eu sou sucateiro da Zona Leste, vai pesquisar a minha história para você saber quem é que sabe a realidade de São Paulo. E outra coisa também interessante é que todo mundo aqui tá brincando de ser herói, falando de combater Cracolândia e combater a máfia dos transportes. Fui eu que trouxe esse tema para esse debate e eu que estou sendo censurado, inclusive, por causa disso. Coloquei uma GoPro no peito e fui mostrar a realidade dessa situação. Minha pergunta para o Márcio França é muito simples. O que o senhor vai fazer em relação ao transporte público de São Paulo? Aqui em São Paulo é impossível você falar de melhorar o transporte público sem falar de plano diretor e sem falar de enfrentar a máfia dos transportes, que arrecada mais do que a própria prefeitura, tá? Enquanto a prefeitura tem um orçamento em torno de 69 bi, a máfia dos transportes arrecada mais de 70 bi. O último lote que foi leiloado na gestão Bruno Covas teve apenas um competidor. É o mesmo jogo de cartas marcadas. Nós precisamos quebrar esses contratos para trazer mais concorrência aqui para São Paulo, inclusive trazendo inovação com aplicativos, não só de transporte individual, mas também aplicativos de vans. Temos de ter vans novamente aqui em São Paulo. Candidato Márcio França, é a sua vez de perguntar. Para quem vai a pergunta? Eu vou devolver para o Arthur agora, então. Arthur, você é jovem, uma pessoa que certamente é mais entrosado com esse mundo da internet. E eu pergunto a você, quando eu fui prefeito, a gente prometeu e cumpriu zerar a fila de creche na cidade onde eu fui prefeito. Aqui eu estou de novo assumindo esse compromisso. 18 mil crianças não têm vaga na creche. Não é só por questão da mãe poder trabalhar, mas é um direito das crianças e a gente não pode trabalhar com uma lógica de que a cidade pode deixar 18 mil crianças sem creche. Obrigado pela pergunta, Márcio. Na verdade, o papel mais bonito em relação à educação, a Constituição reserva ao prefeito. É o prefeito de São Paulo que toma para si a responsabilidade de transformar toda uma geração ou estragar ela, dependendo da sua gestão. A gente vai trazer aqui para São Paulo o programa Escola 360. É a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta nos finais de semana e nas férias, dando merenda e almoço para essas crianças. O filho das mães das periferias vão ter educação dentro da escola,
escola e não gastar sua energia tendo aulas de picho, de break dance, né? Nós vamos fazer parcerias, inclusive, com o maior centro financeiro da América Latina para que esse jovem tenha aula de educação financeira, direito, economia e na hora de competir ele esteja de igual para igual entre os jovens mais ricos e os jovens mais pobres. O programa que nós vamos trazer aqui para São Paulo é o programa Jovem Capitalista. São Paulo é bom em ganhar dinheiro e todo mundo tem de ter o direito de ter lucro, viu, Guilherme Boulos? Inclusive, aqui, como eu falei, nós vamos fazer parcerias com a iniciativa privada, com o poder influente que nós temos na Faria Lima, para que ele leve ali para o Itaim Paulista, para bairros como Capão Redondo, parcerias e utilizar a estrutura da escola para que esse jovem tenha acesso à educação de verdade. Não é justo que, enquanto o filho do rico tem uma educação de qualidade, o filho das pessoas mais pobres tenham que fazer aula de grafite e breakdance. Agora é a vez do candidato Arthur Duval. Bom, o negócio é o seguinte, eu já tô de saco cheio de ver São Paulo apanhando desse jeito. Que isso, enquanto a gente debate aqui, tem gente no centro de São Paulo fazendo cocô no chão. Eu quero ter orgulho da minha cidade. A gente não pode ter vergonha de falar que São Paulo é locomotiva do Brasil. São Paulo é locomotiva do Brasil e precisa continuar sendo. E não é por causa de prefeito eficiente, por causa de um monte de político que vai fazer plano isso, plano aquilo. São Paulo é incrível, São Paulo é locomotiva, São Paulo conduz e não é conduzida por causa de você que está em casa e que não aguenta mais o peso da prefeitura nas suas costas. É você que sabe trabalhar, é você que sabe ganhar dinheiro, é você que sabe de fato ter orgulho de São Paulo. Eu não quero mais ter que sair daqui para ter tudo que a gente pode ter aqui em São Paulo, usar a camiseta de outras cidades, de Buenos Aires, de Nova York. Eu quero usar a camiseta de São Paulo, recuperar orgulho. Vem agora para minha live que eu vou te contar como que a gente vai fazer essa vitória. Para prefeito, vote 51, Arthur Duval. Contribua com nossa campanha. apoia.org/Arthur Duval.